Então agora na terceira etapa desse testemunho de 3 partes, né, que a gente preferiu dividir assim em 3 partes. Ia ficar muito comprido. Ia ficar muito comprido. Na terceira etapa foi quando, já morando em Campo Grande, nós moramos lá por 12 anos, né? Nós estávamos começou a vir um desejo muito grande de mudar, sabe quando já precisa de uma nova mudança, de uma mexida de novo? E assim a gente entrou, foi como eu disse, quando vem uma coisa muito boa, o diabo coloca uma crise, né? E nós entramos numa crise naquele momento, que algo precisava ser mudado, eu não sabia o que precisava mudar. Eu estava muito insatisfeita de estar no serviço público, já fazia, na época, 19 anos. 19 para 20 anos. De serviço público. E a gente também ia completar 19 anos de casado. E eu me lembro que eu disse assim que eu não estava feliz, alguma coisa tinha que mudar naquele fim de ano, naqueles aniversários, tanto do concurso como do casamento. Um dos dois eu sentia que precisava não ter aniversário, né? E não foi de Deus, assim, esse sentimento, ou a maneira como eu pensava não estava correta. Mas eu também hoje entendo que é porque algo precisava acontecer, alguma mudança a mais, e a gente não sabia como, né? E eu falei assim, eu tô sentindo que alguma coisa precisa mudar. Na verdade, a gente atingiu os 40 anos e paramos para pensar, assim, olhando para trás, para frente, como é que vai ser o nosso futuro, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Será que é só isso? A vida se resume nisso? Trabalhar e voltar para casa? Foi o questionamento a qual a gente levantou. E a partir desse ponto, a gente começou a pensar numa mudança, né? Qual seria a próxima etapa, né, das nossas vidas? E a gente foi orar, buscar a Deus, né? E engraçado que nunca tínhamos tido o desejo de morar nos Estados Unidos, mas sim eu tinha o desejo de morar fora do país. Eu tinha outros países em mente, nos Estados Unidos nunca, né? Mas foram assim, 2 anos de oração, Senhor, nos dá uma direção, o que o Senhor quer para nós? E veio os Estados Unidos na nossa mente, no nosso coração. Eu tinha contatos com amigas e irmãs, né, que estudavam aqui, tem parentes, famílias que moram aqui nos Estados Unidos. E eu via que muitas delas tinham um visto de estudante. Eu fiquei interessada em saber como é esse visto de estudante. E fui me informando e tá aí. Interessante, talvez seja legal para nós. Vamos fazer prova de Deus, vamos orar. Começamos a pesquisar e foram 2 anos orando, orando e nos movendo em direção a isso, né? Que se fosse de Deus tudo ia dar certo. E a gente fez prova com Deus. Tá? A Sara gostou muito de estudar. Eu gosto, sempre gostei. Ao contrário de mim, que a minha vida foi totalmente diferente do lado de estudo da Sara, né? Ela sempre foi mais aplicada, mais dedicada aos estudos e gostava de ler, de estudar. Gostava bastante. Antes, mais do que agora, mas eu gostava. Foi esse o ponto, né, motivador, que ela falou, poxa, eu queria estudar, ter experiências diferentes fora do país. Sim, né? E apliquei para um visto de estudante aqui nos Estados Unidos, para vir estudar inglês a princípio, né? E toda a papelada, tudo que a gente fazia, a gente colocava diante de Deus e apresentava a Deus. Se for da tua vontade, vai dar certo. Orando, consagrando a Deus, porque tem um provérbio que diz, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então a gente aprendeu sempre a consagrar a Deus tudo que a gente quisesse fazer ou realizar na vida, né? E nós começamos a orar e fomos fazendo prova. E eu lembro que no dia que a gente foi para fazer nossa entrevista do consulado lá em Brasília, o meu esposo tinha uma certeza tão grande que era de Deus. A nossa oração era, a gente vai lá para buscar o nosso visto. A gente não vai lá para pedir. A gente só vai lá para fazer a parte burocrática, né? Que é carimbar e voltar para casa. E eu dizia dentro de mim, será que vai dar certo? Será que nós vamos ser aprovados? Ele falava, eu tenho certeza, a gente vai lá só para buscar o nosso visto. E a gente saiu nessa certeza, né? Fizemos uma viagem até lá nessa certeza e assim foi. Deus foi bom, foi misericordioso, nos concedeu esse visto. Então foi o preparo para vir embora, né? Nós nos preparamos, também abrimos mão de muitas coisas lá para estar aqui. Preparamos os meninos para isso, era uma viagem familiar, então todo mundo tinha que estar de acordo e feliz com essa decisão. E graças a Deus foi assim. E nós chegamos aqui nos Estados Unidos, eu cheguei em janeiro de 2022 e o Fábio depois chegou em fevereiro de 2022. Eu vim alguns dias antes, né, por algumas questões burocráticas que ele ficou resolvendo lá, ainda no Brasil, e ficou com os meninos e eu vim primeiro. Então, desde que nós chegamos aqui, a gente viu o cuidado, o amor de Deus em tudo, meu Deus. Desde a escolha da igreja que nós íamos congregar, desde onde eu iria ficar, Deus preparou
tudo para que a gente estivesse aqui. Uma hora a gente conta com muito detalhe os testemunhos daqui. São bastante porque são muitas coisas, muitas. Contar. A gente entende que quando a gente vive no nosso país, a gente tem a nossa zona de conforto e a nossa segurança, né? Nossa segurança, a nossa casa própria, nosso concurso, nossa estabilidade, nossa rede de apoio. Quando a gente sai e vai para um país distante, a gente passa a entender o que é ser dependente de Deus totalmente. E é o que a gente vive aqui. Nós hoje somos dependentes de Deus em tudo. E é bom depender de Deus, porque Ele cuida dos detalhes, Ele cuida muito bem da gente, né? Tem cuidado. E mais uma vez, Deus cuidando de tudo, Deus colocou muitas pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que nos dão a base, assim, de família, nos cuidam em oração. Todo o cuidado que a gente tem aqui com os nossos amigos, nossos irmãos da igreja, né? Os nossos pastores também que têm cuidado de nós. Isso é muito importante. Ontem mesmo tivemos um momento assim de família com os amigos nossos e nós vimos quão é importante de termos amigos aqui. Pois, como a Sara disse, a nossa família fica longe, mas nos momentos que a gente tem a dificuldade, nós vemos quão importante é ter amigos e irmãos aqui que nos apoiem, que nos dão essa segurança que a família lá no Brasil nos dava, né? E isso é muito importante. Eu agradeço aos amigos que temos aqui, todos os cuidados, desde o primeiro momento que pisamos aqui, né? A igreja esteve aqui nos ajudando, nos apoiando. E assim, os nossos amigos que são de bênção de Deus, né? Deus colocou em nossas vidas para ser bênção. E nós também buscamos ser bênção na vida dos nossos amigos aqui neste lugar aqui, né, Sara? É verdade. E a gente agora, hoje, nós temos quase 4 anos que estamos morando aqui. Deus sabe de todas as coisas, até quando Ele vai nos sustentar aqui, que propósito Ele tem para nós, né? Hoje eu não estou mais no curso de inglês que eu vim para fazer, hoje eu estou num curso de teologia, também estou gostando muito, né? Está sendo uma experiência nova, diferente aqui, mantendo esse propósito de vinda para cá, que é estudar, né? Estou mantendo esses estudos aqui e está sendo uma bênção, uma outra etapa também que nós temos vivido. Agora, o que é legal, que nós chegamos aqui com crianças, o Gabriel era adolescente, o Daniel criancinha, hoje o Gabriel já é um homem adulto de 19 anos e o Daniel um adolescente. E nós chegando aqui, eles se envolveram também com as coisas de Deus, com a igreja, né? E no Brasil, a gente não via muito isso nele, principalmente no Gabriel. Aqui a gente viu um envolvimento muito grande no nosso filho mais velho. Desenvolveu e muito, se né? Desenvolveu demais, sabe? De buscar a Deus, de ler a palavra, de estar envolvido com as coisas de Deus e também de crescer como pessoa, né? Na área dele. Eles ficaram fluentes na língua muito rápido, enquanto a gente adulta sofre bem mais, né? Que é difícil. E eles se dedicando às coisas de Deus. E hoje o nosso filho, Gabriel, ele aprendeu a tocar aqui, hoje ele toca muito bem guitarra para nós, e assim, a gente fica admirado de ver que ele sozinho, né, autodidata, muito legal. E a gente vê o quanto Deus tem amado a nossa família e cuidado de nós, né, nos cercado. E aqui a gente está com um propósito e para um propósito, porque nada da vida da gente acontece por acaso, como diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é para o nosso bem o que a gente está vivendo aqui, mas também tem que ter um propósito que tem que gerar frutos na vida de outras pessoas. E se a gente quisesse guardar tudo o que a gente tem só para nós, a gente iria usufruir, ia ser muito bom e ser grato a Deus. Mas a gente sentiu a necessidade de trazer isso aqui, de compartilhar e de ser grato também a Deus publicamente por tudo que Ele tem feito. Sim. É uma data muito especial, né? Sim. De 25 anos de casados, vivemos muita coisa boa. E a gente se torna muito reflexivo nessa data, né? A gente acaba sendo muito grato a Deus, de tudo, em tudo. Porque em todas as decisões, tudo, a gente olha para trás, ano por ano, a gente vê quão grande é o Senhor na nossa vida, dos cuidados dEle. E por isso, o vídeo é esse, para agradecer realmente. Agradecer a Deus por esses 25 anos, né? De estarmos juntos. Foi uma mudança de vida para mim. Deus havia guardado para mim algo muito grande, muito especial e chegamos até aqui. Como diz a palavra 1 Samuel 7:12, né? Até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado muito. E cremos que Deus tem muita coisa para nós ainda e que nós também temos muita coisa para fazer e na obra dele.
porque nós sempre nos colocamos como instrumentos na mão do Senhor. E isso é o que move a nossa vida, é o que moveu o nosso casamento, é o que vai mover para sempre na vida dos nossos filhos. A nossa casa é consagrada ao Senhor. E por mais que fraquejamos em alguns momentos, mas nós não nos esquecemos das promessas, não nos esquecemos do cuidado de Deus. Estamos aqui com a nossa vida disposto a colocar nas mãos do Senhor e deixar Ele direcionar sempre, confiando, sabendo que Ele é o Deus que cuida das nossas vidas, sabendo que Ele é o Deus que provê na nossa casa, sabendo que Ele é o Deus que nos sustenta, que nos guarda, né? E isso é o mais importante para nós, saber que a nossa casa funciona porque Deus está lá, que Deus é o Deus da nossa casa, né, meu amor? E para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que por vários momentos o diabo tentou fazer a gente desistir. Sim. Desistir de servir a Deus, desistir do nosso casamento, desistir da família. E ele não conseguiu, né? E se você está nesse momento agora, numa fase em que algo tem te feito querer desistir das coisas, desistir de Deus, eu te digo, não desista de Deus, não desista de servir a Ele, não desista da sua família, porque quando algo muito bom estiver para acontecer na sua vida, vai vir algo muito ruim tentando puxar o seu tapete. Então não caia nessa armadilha, porque se nós tivéssemos caído nessa armadilha lá atrás, a gente não estaria hoje aqui vivendo nos Estados Unidos tantas experiências maravilhosas, tantos milagres, tantas coisas boas que a gente está vivendo aqui, porque se a gente tivesse parado lá atrás, a gente não sei onde, né, que seria de nós, né? É porque Deus tem projetado coisas grandes na vida dos nossos filhos, né? E se a gente tivesse desistido lá atrás, quem sabe esses propósitos, esses planos não estariam sendo postos em prática, né, na vida deles e também nas nossas vidas. E não desista, família é bênção de Deus. Nós, cada dia mais, nós nos firmamos como cristãos, nós firmamos como casal também. Aprendemos muito, a nossa dificuldade no começo foi muito importante, né, como recém-casados, para que chegássemos aqui e tivéssemos uma experiência de viver bem juntos, saber identificar as dificuldades na hora que elas vêm e colocar nas mãos daquele que realmente cuida de nós, né? A nossa confiança está em Deus. É verdade. Essa é a nossa confiança, tá bom? E mais uma palavra eu quero deixar para você, para a gente finalizar esse vídeo. Não importa o começo das coisas, mas sim o fim. O mais importante não é o começo, mas sim o fim. Nós não começamos do jeito certo. Nós não estávamos naquele momento que a gente se conheceu na presença do Senhor fazendo tudo direitinho. Mas o importante não é você começar tudo direito. É claro que isso é importante, sim, mas não é o mais importante. O mais importante é no final você continuar firme na presença do Senhor, sabe? Então, se você, como nós, não começou a sua vida de uma maneira totalmente correta e direcionada e do jeito que agradasse a Deus, se você já está nessa situação agora, pode ter certeza que Deus pode mudar a sua história a partir de agora. Deus pode mudar o seu futuro, sua família e cuidar de você em todos os momentos, a partir do momento que você decidir entregar sua vida a Deus e dizer assim, olha, até aqui é o que fiz do meu jeito, mas a partir de agora o Senhor tem o controle da minha vida nas suas mãos e o Senhor pode fazer dela o que o Senhor bem quiser, né? Porque os planos de Deus são muito melhores do que o nosso e o cuidado dele é muito melhor do que o nosso. É isso aí. Deus abençoe vocês e felizes 25 anos de casado. Feliz 25 anos de casado, te amo. E que a gente chegue aos 50 anos, em nome de Jesus. Até lá vai ter outro vídeo. Deus abençoe, tchau.